nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos conversar com o Dr. Jaziel Martins, que é diretor da Faculdade Teológica de Curitiba, no Brasil, e é também, em Portugal, consultor do Seminário Teológico Batista em Queluz. Pela sua passagem pelo nosso país, hoje quisemos aproveitar e conversar um pouco com ele sobre a identidade de Cristo. Este homem, Deus, que tem marcado vidas, tem feito história e continua a escrever história na vida de muitos. Então, para sabermos melhor quem é Jesus, vamos aproveitar os próximos minutos. Olá, muito boa tarde, obrigada por estar aqui connosco, Dr. Jaziel. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é tido por nós, os cristãos, como o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É uma pessoa sui generis, ou seja, não existe uma pessoa semelhante a ele, porque além de ele ser totalmente humano, ele também é totalmente divino. Na sua humanidade, pode-se perceber que teve sede, teve fome, dormia, sentia fraqueza, e como Deus, ele operou milagres, sinais, prodígios e maravilhas como nenhum outro personagem na história. Então, poderíamos dizer que Jesus refere-se ao nome humano dele e Cristo refere-se ao nome divino. Portanto, quem é Jesus Cristo? É um ser especial que é homem e Deus ao mesmo tempo. Filho de Deus também. Sim, filho de Deus, como diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, gen, ou seja, é a única pessoa a ter o mesmo gen de Deus. Ninguém mais tem esse gen, portanto, ele é o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus Cristo se fez homem? Jesus Cristo se fez homem porque quando, lá no Jardim do Éden, a humanidade pecou através de Adão, essa pecaminosidade, este ato pecaminoso, ofendeu a santidade de Deus. E esta santidade de Deus, ela é infinita, ela é absolutamente intransponível. Então, Jesus Cristo teve de se fazer homem, porque como homem ele vai fazer um pagamento a Deus. Então ele é o único ser sem pecado, sem mácula, sem mancha, que pode oferecer um sacrifício que seja aceito a Deus. Por quê? Porque o homem mortal, como eu e você, Sara, não poderíamos morrer para apagar ou fazer a redenção dos nossos pecados. Não nos podemos salvar a nós mesmos. Não podemos nos salvar a nós mesmos. Então, o fato de Jesus se tornar carne foi para ensinar quem Deus é, ensinar o amor de Deus, curar as pessoas, manifestar a bondade de Deus e, ao mesmo tempo, morrer em prol da humanidade. E o que é que a vida e a morte de Jesus Cristo têm então a ver com o homem de hoje? Poderíamos pegar inúmeros elementos históricos de toda a raça humana, em todos os lugares, em todos os sítios, que nenhuma delas se iguala à morte e ressurreição de Jesus. Porque na morte, Cristo oferece-se a Deus em sacrifício vivo, como a morrer por nós, seres humanos, em nosso lugar. E na ressurreição, ele vence a morte, garantindo-nos, àqueles que creem, aos cristãos, garantindo-lhes a sua ressurreição, ou aquilo que nós chamamos do cristianismo de a vida eterna. Então, ele morrendo nos traz libertação.
redenção, Perdão. exatamente. E ele, sendo ressurreto, nos dá a vida em abundância e a vida eterna. E essa vida eterna que Jesus nos oferece é um presente gratuito de Deus. É graça de Deus sobre nós, não é pelas nossas obras, não é? Qual é o significado desta expressão tão importante, a graça de Deus, que nós precisamos todos? Quer dizer, quando se propaga a salvação pelas obras, é uma salvação por merecimentos, ou seja, a pessoa faz alguma coisa e em consequência disso, em troca, ela merece o perdão dos seus pecados ou a vida eterna ou, enfim, o destino final. Mas graça não, graça é um favor imerecido. Nós não merecemos absolutamente nada. Então Deus nos dá um presente que nós devemos aceitar e um presente que nós devemos ter conosco, porque é gratuito. É um Deus que nos ama e que nos dá muito mais do que nós merecemos. Rapidamente, para terminar, como é que podemos beneficiar desta graça? Para se beneficiar desta graça, é muito simples. A Bíblia Sagrada, em todo o Novo Testamento, ela ensina como o ser humano deve se apropriar ou deve fazer para ter em seu benefício esta graça de Deus. Então, Romanos 6:23, por exemplo, diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Efésios 2 vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então basta que creiamos verdadeiramente em Cristo, depositemos toda a nossa fé e toda a nossa confiança nele, a fim de que possamos nos beneficiar desta graça incomensurável, indizível, incognoscível, ou seja, que não se pode conhecer, que não se pode compreender, que não se pode entender, porque é algo em benefício de nós, seres humanos. Muito obrigada, Dr. Jaziel. Nós vamos continuar na próxima sexta-feira a conversar sobre este assunto. Fica desde já o convite também para si, para casa, para nos continuar a acompanhar e podemos continuar a perceber melhor quem é Jesus, a sua graça imensa para connosco, ao ponto de ter morrido por nós na cruz, ressuscitou e, crendo nele, também nós podemos ter a vida eterna. Mas vamos desenvolver melhor este assunto no próximo programa. Fica desde já o convite para a próxima sexta-feira. Logo à noite voltamos ainda a estar consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Até lá, se Deus quiser.